Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus, o grande Deus, é Deus, o grande Deus. Deixe que Jesus quer te falar, deixe que Jesus quer te dizer, deixe que Jesus quer te tocar em seu coração, te dar a salvação, fazer você sorrir, amar e perdoar. Só Deus, o grande Deus, só Deus, o grande Deus. O Deus de Abraão está neste lugar, Deus de Abraão nós vamos adorar. Deus de Abraão está neste lugar, Deus de Abraão nós vamos adorar. Vamos adorar a Deus, vamos adorar ao grande Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar ao vivo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é Deus, o grande Deus, é Deus, o grande Deus. Estenda sua mão direita aqui à frente, vamos orar. Pai querido e Deus amado, nós consagramos a Ti esses recursos. Te pedimos, Pai, abra as comportas dos céus sobre essa cidade, em nome de Jesus Cristo. Que cada recurso aqui, Pai, venha a ser para a implantação de mais e mais igrejas nessa terra chamada Campos Gerais, para a glória do Teu santo nome. Nós possamos ver o avanço da igreja em Telemaco Borba, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa multiplicar e fazer transbordar, meu Deus, como uma medida recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida de cada um dos Seus filhos aqui, meu Pai. Nessa noite nós fazemos prova do Teu santo nome, para que o Senhor possa abrir as janelas, as comportas dos céus e nos fazer transbordar em toda sorte de recurso para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Nós repreendemos tudo aquilo que poderia ser contrário à finança do Teu povo e declaramos uma colheita sobrenatural sobre essa casa, testemunhos sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus Cristo, como nós já temos visto, meu Deus, novas empresas surgindo, em nome de Jesus Cristo, e muitas famílias sendo abençoadas para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Fica aí, Bruno. Glória a Deus, meus amados. Vamos lá? Quem está preparado para essa palavra, diga glória a Deus. O tema da palavra de hoje é assumindo a minha responsabilidade, ou assumindo a responsabilidade, amém? Glória a Deus. Estenda sua mão em minha direção, vamos orar. Pai querido e Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já realizou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos nos reunir abertamente para ouvir da Tua palavra e sentir a Tua presença de forma sobrenatural. E a Tua palavra nos ensina que é muito bom, e quão bom é, Senhor Deus, estarmos em união, em unidade, podendo desfrutar da Tua presença. Por isso nós te pedimos nessa hora, faz desse culto uma presença viva, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eficaz, Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós te damos liberdade, continue me usando como instrumento de salvação nessa casa, de libertação, de cura. Haja sinais em nosso meio através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que os seus anjos ministradores estejam acampados agora. Libera os seus serafins, querubins, para a glória do teu santo nome, com tenaz vindas do teu altar, tocando em cada um dos seus filhos aqui. E que os rios de águas vivas que fluem do teu trono possa fluir em nosso interior, e nós possamos sair daqui não da mesma forma que entramos, mas totalmente transformados, meu Pai, renovado, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já te damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, olha que legal essa arte.
Romanos capítulo 12, verso de número 1. Romanos 12, 1, quando você achar, dá um glória a Deus bem forte. Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, a todos, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo, amém? Quantos tem um corpo aí? Com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Diga glória a Deus por isso. Nós precisamos do pé para equilibrar o corpo, das mãos para pegar as coisas e aí por diante, amém? Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, diga glória a Deus. De acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use na porção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. O amor deve ser sincero, o amor deve ser... Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem, alegre-se com os que se
a boa, agradável e perfeita vontade de... Aleluia. Você consegue entender que é a vontade de Deus que tem que estar sobre as nossas vidas? Será que você não está tão moldado ao padrão desse mundo? Será que você não está tão voltado às coisas dessa terra, que não consegue mais se envolver, tomando responsabilidades no reino de Deus? Talvez você já não dizima mais, porque você esqueceu o compromisso e a responsabilidade que você tem com o reino. Talvez você já não oferte mais, porque você esqueceu do compromisso e da responsabilidade que você tem com o reino, e passou a ouvir as pessoas que nem fazem parte do reino e estão no mundo. Estão comigo? Você não se envolver na missão da sua igreja local torna o seu culto ineficaz, porque o nosso culto ele tem que ser racional, o nosso culto tem que ser santo e agradável ao Senhor. Como? Pergunta para mim, como, pastor? Como sacrifício vivo. Quem está vivo dá um glória a Deus. Você precisa sacrificar ao Senhor, amém ou não? É muito fácil, meus amados, nós exigirmos muito do pastor, da pastora, dos líderes, dos diáconos, do presbítero, mas nós ficarmos sentados de braços cruzados, sem assumir a nossa responsabilidade no reino de Deus. Estão comigo ou não? Chacoalha quem está do seu lado, faz ele acordar, diz assim: você faz parte do reino. Deus conta com os dons e os talentos que está sobre você. Agora, se você tiver fé, diz para ele: vamos transformar essa terra. O que Deus está nos chamando a fazer nessa noite, meu amado, é assumir a nossa responsabilidade, porque somente assim poderemos experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqui? Nós temos que olhar para Ele, como de fato Ele deseja. Ele está dizendo: não se amolde ao padrão desse mundo, antes se entregue como sacrifício vivo. Assuma a responsabilidade, assuma a sua responsabilidade, bata no peito. Sabe qual que é o costume dessa geração, infelizmente? Pergunta para mim, qual é, pastor? Criticar muito e não fazer nada, apontar muito e não fazer nada para que isso mude. Mas hoje, eu e você, nessa noite, vamos sair daqui entendendo a nossa responsabilidade no reino, entendendo a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Nós não vamos olhar para as pessoas, nós não vamos julgar as pessoas, nós não vamos apontar as pessoas, porque isso compete ao Senhor. Nós assumiremos a nossa responsabilidade diante de Deus, que é sermos parte do seu corpo e fazermos a diferença nessa terra. E se você deseja isso e crê nisso, dê uma glória bem forte ao Senhor e aplauda Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Só há um justo juiz nessa terra, e é a Ele que nós temos que voltar as nossas vidas, os nossos olhares, e entregarmos as nossas vidas como um culto racional a Ele, se sacrificando dele, por Ele, para Ele, que são todas as... Então é a Ele que nós estamos fazendo, não é as pessoas. Sabe, meus amados, muitas vezes nós olhamos para as pessoas e estamos só esperando a oportunidade de ter um motivo para não fazer mais nada. Essa é a grande verdade, porque assim nós cooperaremos com o nosso eu interior, dizendo: é verdade, não vai mudar nada, não adianta nada. Muitos de nós, em campanhas, em tempos de votação, em tempos de eleição, às vezes nem sai da casa porque diz assim: o que vai mudar o meu voto? O que vai mudar? Ah, todo mundo joga lixo no chão, vou jogar também, o meu não vai fazer diferença nenhuma. Estão comigo, gente? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala para quem está do seu lado assim: se você assumir a sua responsabilidade, não importa o que as pessoas façam, você vai estar cumprindo o seu papel nessa terra. Estão comigo? Compete a mim fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Compete a você fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Estão comigo, gente? Amém? Responder não é pecado não. Compete a mim fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Compete a você fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? E por que você está preocupado com quem não faz? Estão comigo? A responsabilidade tem que ser minha, a responsabilidade tem que ser sua. Consegue perceber que essa é a orientação que o apóstolo Paulo está dando à igreja em Roma? Estão comigo ou não? Quando você se perde nos padrões desse mundo, você deixa de entender o seu compromisso no reino de Deus. Por isso Paulo está dizendo no versículo 3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. A quantos?
Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Seja humilde, cara. Olha para dentro de você. Seja humilde. Olhe para dentro de você e diga assim: meu Deus, o que eu estou fazendo é sendo realmente um sacrifício vivo diante da tua presença, porque eu não quero olhar para as coisas desse mundo, eu não quero olhar para aquilo que está à minha volta, eu não quero olhar para a resposta das pessoas, eu quero dar a minha resposta ao Senhor. Estão comigo? Porque muitos chegarão diante dele e vai dizer: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ele vai falar: cara, eu nem te conheço. Porque não é o fazer, diga glória a Deus por isso. É a maneira com que você faz. Será que o seu culto está sendo realmente de uma forma santa? Porque ele está dizendo como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Será que você está se entregando de forma agradável ao Senhor? Ou será que você só está como mais um mero espectador, sentado numa cadeira? Quando você vem à igreja, você tem intimidade com Deus, porque você vê o pastor pregando, você vê os adoradores cantando, você vê as pessoas se emocionando, levantando as mãos, mas você não tem intimidade com Ele, você não se entrega a Ele, você não adora Ele, você sai do culto, você não lê a palavra, você não ora, você não faz aquilo que deveria fazer diante do seu Deus. Será que é assim que nós temos vivido? Porque uma hora, meu amado, eu não vou falar, vocês não querem saber, prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E sabe, meu amado, eu anseio por esse dia em que estaremos frente a frente com Ele. Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Ah, meu amado, eu não sei se você está entendendo, mas nós não somos dessa terra. 1 Pedro 2,9, nós somos embaixadores do reino dos céus, somos reis e sacerdotes, nascemos para gerar a transformação dos céus nessa terra. Eu não estou preocupado com o que as pessoas estão fazendo lá fora, eu estou preocupado com o que eu devo fazer diante do meu Deus. A minha, a sua responsabilidade tem que ser com o Senhor. Pergunta para quem está do seu lado aí: a sua medida de fé tem feito você assumir responsabilidade no reino? Pergunta como se você já tivesse acordado. A sua medida de fé tem feito você assumir responsabilidade no reino? Ou você só se importa com as vontades desse mundo? Talvez você saiu da sua casa hoje para ouvir uma palavra de vitória. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e eu estou aqui para quebrar todo esse padrão na tua vida. Você só está aqui nessa noite porque a misericórdia de Deus nos alcançou, e é por essa misericórdia que Paulo está rogando. Eu imploro que você se entregue como um culto racional, vivo e santo diante do Senhor, para que vocês possam experimentar. Antes de você se entregar em santidade, antes de você se entregar de uma forma específica, é isso que ele está dizendo, você não experimentará a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ei, meu amado, Deus pode te dar aquilo que você veio buscar, mas essa noite o que Ele quer é que você seja o culto racional que Ele veio, em o nome do Senhor Jesus Cristo, olhando dos céus para a terra hoje, buscar que nós possamos subir como aroma agradável às narinas do Senhor, entregando a Ele, em nome de Jesus Cristo, o nosso melhor culto, e vivendo, assumindo a nossa responsabilidade nessa terra. Sabe por quê, meu querido? Meus queridos, o reino de Deus nessa terra, ele é feito de pessoas, ele é feito de que entenderam a responsabilidade em Deus e estão se entregando como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, para ver o avanço do reino dos céus nessa terra. Olha o que ele diz no versículo 5: assim também, em Cristo que somos muitos, fomos formados em um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não tem para onde correr, meu amado. Nós estamos ligados através de Cristo Jesus. Quantos aqui já nasceram de novo e entregaram as suas vidas a Jesus? Dá um glória a Deus bem forte. Então não tem como você não querer assumir responsabilidades diante de Deus. A salvação, ela é só o primeiro passo. Diga glória a Deus por isso. Ela só é a porta de entrada para a eternidade, mas nós temos uma missão para cumprir nessa terra, e se você crê, diga amém, exalte ao Senhor. Versículo 6, ele diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Há uma graça sobre as nossas vidas para realizar aquilo que Ele nos chamou a ser. Se alguém tem o dom de profetizar, use com a porção da sua fé. Estão comigo ou não? Se é o dom de servir,
Olha para quem está do seu lado e diga assim: cara, você está com uma cara de quem serve. Amém ou não? Se não tiver, profetiza, já começa a usar a porção de fé que está sobre você. Amém? Se for de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. O amor deve ser sincero, meu amado. Odeie o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Quando não entendemos isso, nós passamos a vida como seres mimados, como aqueles que querem tudo, mas não fazem nada, como aqueles que esperam muito, mas estão fazendo nem o mínimo, que seria a sua parte em assumir responsabilidade diante da presença de Deus, por si mesmo. Estão comigo? Passamos a serem um povo tão mimado, que nós desejamos a vida toda ser servido, esperando muito de todos aqueles que estão à nossa volta e não fazendo nada. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Para exercer os dons que estão em nossas vidas, quantos desejam isso? Nós passamos a vida assumindo compromisso com o Senhor. É você bater no peito e dizer: Senhor, não importa o que fazem, eu farei a diferença nessa terra. Não importa o que falem, eu sei o que o Senhor diz ao meu respeito, eu serei a resposta. Amém ou não? Ou passaremos a vida como pessoas egoístas, que só pensam em si mesmo, mas não ajudam em nada, esperando tudo de Deus, esperando tudo sem entender que Ele nos chamou a entregar as nossas vidas por completo, não somente a Ele, mas servir a todos nessa terra. Primeiro e maior mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, com toda a sua e seu. É disso que Paulo está falando. Renove o seu entendimento, para que você possa se entregar com todo o seu coração, de toda a sua força ao Senhor. Qual que é o segundo e maior mandamento? E agora você começa a entender a palavra de hoje: amar o seu próximo como a si. Você consegue entender que você tem que se entregar para que aquilo que Deus deseja seja feito nessa terra? E se eu digo que eu amo ao Senhor, quantos aqui amam ao Senhor? E não sirvo os meus irmãos, não sou a responsabilidade, não assumo a responsabilidade de ser a diferença na vida deles, eu só estou como um pedinte, eu só estou como um cliente, eu só estou como alguém que deseja muito, mas não está fazendo nada. Estão comigo ou não? Chacoalha quem está do seu lado e diga assim: cara, você não é um cliente, você nasceu para ser um discípulo, você é a resposta da vida de alguém. Você crê nisso? Amém ou não? Então, meus amados, olha o que ele diz no versículo 10: dediquem-se uns aos outros. É isso que ele está falando aí? Com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros, mais do que a si mesmo, mais do que a vocês. Prefira você se colocar como menor, para que as pessoas possam entender quem Deus é. Quer ser o maior? Jesus diz: seja o menor. Amém ou não? Quer ser servido? Sirva. Nunca lhes falte o zelo. Versículo 11: sejam fervorosos no... Fala para quem está do seu lado: está parecendo que você ainda não entendeu. Seja mais fervoroso, seja mais fervorosa. Amém ou não? Ninguém, no espírito. Meu amado, seja apaixonado pela obra de Deus, seja apaixonado pelo culto, seja apaixonado pela noiva de Cristo, seja apaixonado pelo Senhor, seja apaixonado pela sua palavra. Ei, quando você estiver na rua, voluntariamente comece a dizer: aleluia, o Senhor é bom, eu te glorifico, Senhor, porque as suas misericórdias me alcançaram. Você está no culto, você levanta as mãos com entendimento, dizendo: o meu culto será santo e agradável ao Senhor, eu me entregarei com fervor, eu me entregarei com zelo, eu serei a resposta dos céus nessa terra. A nossa adoração é ao Senhor. Ele está dizendo: sirvam ao... Então chacoalha aí a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, sirva ao Senhor. Estão comigo? Se o propósito da sua vida é servir a si mesmo, então você não tem nenhum propósito, porque Deus não nos chamou para servir a nós mesmos. Deus nos chamou para amar o nosso próximo como a ti mesmo. Você está comigo ou não?
Ah, pastor, mas é difícil servir aos outros quando os outros não me levam a sério. Ah, pastor, é difícil servir quando você percebe que ninguém quer nada com nada. Ah, pastor, meu irmão, imagina se Jesus, Ele olhasse para nós e nos retribuíssemos da maneira em que nós agimos com as pessoas, da maneira em que nós agimos com Ele diariamente. Imagina se Ele nos menosprezasse, como muitas vezes nós menosprezamos Ele no nosso dia a dia. Não paramos um sequer minuto para dizer: Pai, o Senhor está aqui, eu quero ouvir a Tua voz, eu não estou aqui te negando, eu não estou aqui fingindo que o Senhor não existe, eu sei que o Senhor existe, e eu quero ter comunhão contigo. Imagina se Ele nos tratasse da maneira que nós o tratamos. Fala para quem está do seu lado: você não percebe, mas o cuidado dele está 24 horas sobre a sua vida, porque Ele não te retribui da maneira que você o retribui. Ah, se você crê nisso, dê um glória a Deus bem forte, aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Ah, pastor, eu não vou me sacrificar por esse povo ingrato. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena a gente se entregar, se sacrificar, se matar por quem não quer nada com nada? Já imaginou se Jesus pensasse dessa forma? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando hoje, a assumirmos a nossa responsabilidade independente daquilo que as pessoas fazem ou não a nós. Sabe, meu amado, eu não sirvo a igreja Bola de Neve em Telemaco Borba esperando resposta de ninguém. A minha resposta diariamente, constantemente, é ao Senhor. Eu não te sirvo porque você me serve, eu te sirvo porque eu entendi o meu chamado, eu te sirvo porque eu entendi quem eu sou diante de Deus e o que Ele espera de mim. Então, se você tiver coragem nessa noite, erga suas mãos o mais alto que você puder e declare: Senhor, a partir de hoje eu não me movo por aquilo que as pessoas me retribuem, mas eu me moverei por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo em minha vida. Se essa é a sua verdade, dê um glória a Deus bem forte, aplauda ao Senhor porque Ele é bom. Nós te adoramos, Jesus. Versículo 2, ele está dizendo: alegre-se na esperança, alegre-se na... Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ah, meu amado, eu sonho com esse dia em que toda segunda-feira na Torre de Oração essa casa vai estar cheia, porque há crentes que preferem a presença do Senhor do que estar na Netflix, porque há crente que prefere estar na presença do Senhor do que talvez numa reunião de churrasco, porque há crentes que preferem a presença do Senhor do que qualquer outra coisa nessa terra. Ele está dizendo: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade. Posso traduzir isso aqui para você? Eu não sei, talvez você já está pensando: o que será que eu tenho? Mas ele não está dizendo somente da hospitalidade, encarregar as pessoas na sua casa quando elas precisarem. Amém ou não? Vem um visitante de fora: não, pastor, ele pode ficar na minha casa. Isso faz parte do reino, isso também é a hospitalidade. Mas o que ele está dizendo: compartilhe o que você tem com os santos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o que você tem aí? Sabe, meus amados, a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a sua vida, ela tem que ser repartida, ela tem que ser distribuída. Aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, nós temos que impartir, nós temos que repartir. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu transbordo, mais Ele derrama. Eu não sei se você está entendendo, mas a unção que está sobre você, ela tem que ser repartida na vida de alguém, para que Ele possa derramar uma nova unção sobre você, e você possa andar nessa terra de glória em glória, movendo-se através do Espírito Santo de Deus. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe os que te amam. Abençoe aqueles que te retribuem. Abençoe aqueles que te fazem bem. Não, abençoe aqueles que o perseguem. Os abençoe, não os amaldiçoe. Sabe, meus amados, muitas vezes, graças a Deus, isso daqui não acontece em Telemaco Borba, só lá no Afeganistão. As pessoas furam o sinal, muitas vezes pisa no seu pé na rua, ou te tromba ali na avenida sem querer, bate no seu braço, e aí você já olha com cara de mal, você já retribui de acordo com aquilo que te fizeram.
estou dando exemplos bobos aqui, mas eu sei que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Eu sei a quem eu sirvo e Ele está nesse lugar. Estou me segurando para não chorar. Ele está aqui nessa casa. Nós não sairemos daqui da mesma forma. Eu e você assumiremos a nossa responsabilidade diante de Deus. Ao invés de amaldiçoar, eu te abençoo, meu irmão. Cara, mas o cara me deu prejuízo, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. As coisas dessa terra vão passar, mas céus e terra vai ter um encontro com a glória sobrenatural de Deus, e nós veremos os anjos dos céus bradando em suas trombetas, os céus se abrindo, e o cavaleiro do cavalo branco, o Cristo vivo, o Nazareno, o ressurreto, vai vir nos buscar, e isso é o que mais importa nessa terra. Então não importa o que nos façam, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu estou servindo. Alegre-se com o que se alegra, chore com os que choram. Ah, meus amados, se tem uma coisa que o crente tem que aprender é isso. Mas na verdade, a única tribo que ataca a si mesmo são os crentes. Se tem alguém chorando, tem um crente sorrindo, apontando o dedo e dizendo: ah lá, sabia? Demorou, até que demorou. Quando na verdade a igreja esqueceu que nós pregamos o arrependimento, que foi por Ele, que foi através dEle, que foi pelas suas misericórdias que nós não fomos consumidos, que nós não somos diariamente consumidos. Estão comigo ou não? Então, se alguém está se alegrando, alegre-se também. Se tem alguém chorando, chore também. Mas é tão difícil isso para alguns de nós, porque se tem alguém melhor, meu amado, que esse não seja você. Mas se tem alguém melhor do que você, isso já te incomoda. A alegria dos outros não é a sua alegria. O irmão compra um carro novo, olha lá, deve estar roubando, deve estar fazendo alguma falcatrua na empresa, alguma coisa de errado tem. Você não consegue se alegrar com o sucesso do outro. E nós vivemos no mesmo reino, debaixo da mesma poderosa mão. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sei que o Senhor te fará muito alegre e feliz nessa terra. E o dia que isso acontecer, eu me alegrarei com você. O dia que você precisar de mim, quando você estiver chorando e triste, eu também chorarei com você. Se necessário, eu ficarei triste por você, mas eu não vou apontar o dedo, eu não vou te julgar, porque eu te amo. E se você crê, exalte ao Senhor, se essa é a sua verdade. Em nome de Cristo Jesus, nós te adoramos, Senhor. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que é necessário, meu amado, uma mudança de mente, uma mudança. Senão você faz o que é bom para você, senão você faz o que é agradável para você, e só retribui as pessoas pelo que elas fazem para você. Se elas não fizessem, vocês não fazem. Nós não fazemos. Mas aí, que diferença nós temos com as pessoas que estão lá fora no mundo? No mundo é cada um por si. No mundo é todo mundo correndo atrás do seu próprio interesse, vivendo no orgulho, na arrogância, no egoísmo. Ninguém dá nada para ninguém. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Você não vai ficar chateado comigo? Faz quanto tempo que você não semeia nada na vida de ninguém? Pastor. Meu amado, a pastora fica até brava comigo, porque se eu olho e o negócio brilha, se aparece o nome da pessoa para mim, Deus fala: é dele. Não tem problema, porque é dele, por ele, para ele que são. Eu não vivo moldado aos padrões desse mundo. Pastor, mas você vai ficar sem? Fico nada. Há uma coroa que está sendo a mim reservada, esse tesouro jamais me será tirado. Sabe, meus amados, eu anseio com uma igreja que se entrega e se doa por completo, para ver o reino se manifestando nessa terra.
sem egoísmo, sem vaidade, sem soberba, sem arrogância, sem dizer quem é o maior, quem é o melhor, quem está isso, quem está aquilo, quem está aquilo outro. Ei, fazemos parte do mesmo reino. Então, meu querido, minha querida, versículo 18: façamos o possível, façamos para viver em paz com todos. Nós servimos um Deus de paz, diga glória a Deus por isso. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a, eu os retribuirei. Sabe, meus amados, não compete a nós retribuir da forma que estão fazendo a nós. Deus está dizendo, independente do que faz para vocês, vocês têm que fazer aquilo que eu espero de vocês. Estão comigo? Versículo 20: pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, se seu inimigo tiver se seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se seu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Estão comigo? Fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que significa isso? Posso falar para você, sim ou não? Meu amado, quando nos fazem o mal e nós retribuímos com o bem, essa pessoa não tem onde colocar a cara. É mais ou menos isso. Cara, por quê? Tinha tudo para se vingar de mim, tinha tudo para falar mal de mim, tinha tudo para fazer o contrário, tinha tudo para estar irado, tinha tudo para estar batendo da mesma forma. Por que que não faz? Por que que escolheu me amar? Por que que escolheu me abençoar? Por que que escolheu me abraçar ao invés de me empurrar para fora? Estão comigo ou não? Versículo 21. E é nessa hora que vocês entendem o porquê. Porque nós escolhemos não se deixar vencer pelo mal, mas nós escolhemos vencer o mal com o bem. Você crê nessa verdade? Então perceba, meus amados, que o apóstolo Paulo está dizendo: do que depender de mim, do que depender de você, façamos o bem a todos. A quantos? E busque viver em paz com todos. Não viva por vingança, porque a justiça sempre virá de quem? Do Senhor. Do Senhor é a vingança, assim que a palavra está nos ensinando. Amém? E Ele retribuirá cada um conforme o que tem feito. Quanto a nós, meus amados, devemos servir bem até os nossos, e se ele tiver fome, nós vamos dar o que comer. Se ele tiver sede, nós vamos dar o que beber. Você e eu fazendo isso, colocaremos brasas vivas na cabeça deles. Sabe o que significa isso, meus amados? O mesmo pensamento que estava sobre Cristo ao nosso respeito. Ei, Isaías vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mesmo nós o rejeitando, mesmo você diariamente às vezes desprezando, mesmo você diariamente não olhando para Ele, Ele escolheu me amar, Ele escolheu se entregar, Ele escolheu se doar pela mim e pela sua vida. Como eu e você, meu amado, sendo maus e pecadores. Tem pecadores aqui? Ah, pensei que eu era o único. Podemos ser tão amados por Deus a ponto dele entregar o seu único filho pela mim e pela sua vida, nos dando, quando nós tínhamos fome, o pão vivo que desceu dos céus, nos dando, quando nós tínhamos sede, a água viva que jorra do trono de Deus. Quando nós tivemos fome, Ele nos deu alimento. Quando nós estávamos mortos em transgressões e pecado, Ele nos deu a sua própria vida. Estão comigo ou não? E assim, meu amado, dormimos e acordamos constantemente, todos os dias, com brasas sobre as nossas cabeças. Pergunta para mim por quê, pastor? Porque o mesmo Espírito Santo que está sobre mim, Ele está aqui nessa casa, nessa noite, e Ele estará com você todos os dias, te lembrando do sacrifício vivo que foi entregue por você na cruz do Calvário. Todas as vezes que você pensar em pecar, o Espírito Santo vai estar falando: ei, isso não. Todas as vezes que você pensar em se irar contra alguém, Ele vai dizer: ei, não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Seja você a diferença nessa terra. Ele será como brasas vivas sobre a nossa cabeça todos os dias, constantemente, para que eu e você, assim como Cristo, não venhamos
podemos retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. No meio de toda a maldade desse mundo, Ele escolheu se lançar pela mim e pela sua vida. No meio de toda a maldade desse mundo, Ele escolheu lançar sobre si todas as nossas transgressões e pecados, toda a culpa que estava sobre nós, sobre Ele, assumindo a responsabilidade pelos meus e pelos seus pecados. É por isso que Ele está dizendo no versículo 21, não se deixe vencer pelo mal. O mal pôde o vencer? O mal pôde o deter? Ele está dizendo, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônios pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele venceu o mal com o bem, e nós, como a extensão do reino nessa terra, podemos fazer o mesmo. Por que isso? Porque somente discípulos, e eu finalizo com isso hoje, escolhem assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Tem discípulos aqui? Tem discípulos aqui? Tem discípulos aqui? Ele olha para os seus discípulos e ele diz, ei, vocês vão ter que assumir a sua responsabilidade. De que forma? Quer vir após mim? Quer vir após mim? Quantos querem ser a extensão de Cristo nessa terra? Digam um amém bem forte. Ele diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e, pois quem perder a sua vida por mim, ou por amor a mim, a encontrará, mas quem achar a sua vida a perderá. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Você consegue entender o quão importante é você assumir a sua responsabilidade diante do reino de Deus? Talvez você olhe para mim e diga, não, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da pastora, isso é responsabilidade dos líderes, dos diáconos, mas não há uma menção sequer nas escrituras dizendo que isso se torna verdadeiro somente na vida dos diáconos, presbíteros, líderes, pastores, apóstolos, profetas. Isso é para o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo nessa terra. Então aprenda a assumir a sua responsabilidade, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. A minha, a sua resposta não tem que ser pelo que o mundo diz, mas por quem a palavra diz, pelo que a palavra está dizendo. O que eu sou e o compromisso que eu tenho que ter é com Deus e com o corpo de Cristo nessa terra. Estão comigo? Talvez você tenha deixado de semear a sua vida como sacrifício vivo no reino de Deus, porque muitos não te retribuem da maneira que você gostaria. Talvez você já não está ofertando e dizimando mais, porque você acha que o mundo, da maneira que eles dizem, você tomou como verdade, você está dando dinheiro a homens, mas o seu compromisso e a sua responsabilidade é com quem? Esse é o seu culto racional, meu amado. Preciso te ensinar isso nessa noite, para que você não saia daqui dizendo, eu não sabia disso, Deus, eu não sabia disso, Pai. Esse peso já não está mais sobre os meus ombros. Nós assumiremos a nossa responsabilidade. Se você não quiser assumir a sua, isso se remete a você e Deus. Nós não teremos mais nada a ver com isso. Estão comigo? Mas o meu culto e o seu culto racional, ele só é completo em adoração a Deus quando nós cumprimos a nossa responsabilidade de ouvir a vontade de Deus através da pessoa do Espírito Santo e reagir a ela. Tem muita gente que precisa voltar ao centro da vontade de Deus nessa noite, que está vivendo a sua vida de forma acomodada. Olha para quem está do seu lado e diga assim, cara, não se amolde ao padrão desse mundo. Tem muita gente acomodada, sem olhar para os seus compromissos com Deus e buscando somente a sua própria vontade. Eu vou finalizar, Efésios 4:2, a palavra diz assim: sejam completamente, como? Humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Aonde não há humildade, não há doçura, não haverá paciência, nem muito menos amor e paz. Vou repetir: aonde não há humildade, não há doçura, não haverá paciência, nem muito menos amor e paz. Porém, todas essas características são encontradas na identidade de Cristo Jesus e nos frutos do Espírito Santo. A pergunta final é: estamos vivendo pelos padrões desse mundo, ou estamos vivendo de acordo com o reino de Deus, transformando aquilo que está ao nosso redor nessa terra? Por isso ele segue dizendo, versículo 4: há um só corpo. Há quantos corpos? Um só Espírito. Quanto Espírito? Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma, há um só Senhor. Quantos senhores? Uma só fé. Quantas fé? Um só batismo. Quantos batismos? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em, e cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Você consegue entender que Ele repartiu algo sobre a mim e sobre a sua vida, e nós temos como responsabilidade responder a Ele por aquilo que Ele fez por nós e entregou a nós? Se é com você que eu estou falando, se coloca de pé no teu lugar. Só se é com você que eu estou falando e você entendeu essa palavra. Se eu não entendi nada, fica sentado aí. Mas se é com você que eu estou falando, nós vamos orar junto. Essa é uma noite de restauração nessa casa. Você vai voltar a assumir a sua responsabilidade no reino de Deus. Eu termino com isso. Coloca na tela para mim, Provérbios 29:1. Vamos ler junto no 3. Provérbios 29, versículo 1. Vamos lá? Se você está de pé, leia isso de todo o seu coração. Vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez. Quem? Você pode insistir no erro, ou decidir mudar nessa noite e fazer a vontade de Deus. A decisão é? Não, minha não, eu já tomei a minha. Diga: a decisão é minha. Amém? Então feche os seus olhos, curva a tua cabeça, você que está de pé. De ambas as formas, você hoje está assumindo a sua responsabilidade diante de Deus. Não vai poder falar que não sabia da verdade. Provérbios 29, versículo 19, ele termina dizendo assim: meras palavras não bastam para corrigir os escravos, mesmo que entenda, não reagirá bem. O que eu estou aqui para te dizer é que você não nasceu para ser escravo. Nessa noite, você pode tomar essa palavra como pessoal para a sua vida e dizer: eu vou mudar. Ou você pode tomar como pessoal e dizer assim: cara, sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Você já sabe a canção. Você pode se manter escravo dos padrões desse mundo, ou voltar a se entregar por completo ao reino de Deus. Você que se colocou de pé, erga suas mãos o mais alto que você puder. Declare comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro, diante dos céus e da terra, diante dos meus irmãos, na presença dos anjos que aqui estão, que eu assumirei a minha responsabilidade de ser a Ti um culto racional, um culto, pode falar isso, um culto racional, santo e agradável a Ti. Todos os dias. Eu sei da minha responsabilidade. E a ela que eu estou assumindo um compromisso contigo nessa noite. Por isso eu te peço, Pai, renova a minha mente, restaura o meu vigor, derrama sobre mim a alegria que vem dos céus, para que de hoje em diante eu possa ser a resposta que o Senhor deseja dos céus nessa terra, em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, vamos adorá-lo.
Verbo se fez carne por amor a mim. Deixou o Pai pra me salvar. Começa a dizer a Ele, meu amado, o que você deseja viver daqui para frente. Deixou o trono. Essa é uma noite de restauração. Pra cear comigo. Talvez você já nem em paixão tinha mais pelo Evangelho. Está vivendo de forma automática o reino de Deus. Sai da sua casa de uma forma e volta da mesma. Nessa noite você assumiu a sua responsabilidade diante de Deus. Começa a dizer: Pai, abre o meu entendimento, abre a minha visão, me faz entender o que o Senhor deseja de mim. Em sua face. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Pregaram meu amigo numa cruz. O céu chorou. O Pai se afastou. Pega suas mãos o mais alto que você puder e diz: Pai, me batiza com teu fogo. O sangue se tornou água. Se você tiver coragem, diz: quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. O céu chorou. Se abra por completo a Ele nessa noite. O Pai se afastou. Nós temos uma responsabilidade como corpo de Cristo nessa terra. O sangue se tornou água. As criaturas aí fora estão aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A igreja não pode perder os olhos do seu objetivo nessa terra. Deus conta comigo, Deus conta com você. Vamos ser a diferença dos céus nessa terra, meus amados. E chamou meu amado da morte. Sim. O Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Deus está nos chamando, igreja. Sol brilhar mais forte agora. Deus está nos chamando. Ele ressuscitou. Jovens, sois fortes. Essa geração não vai ser a geração Z, Y, W, H. Essa geração vai ser a geração de Ageu. Essa geração vai ser a geração de Atos. Essa geração vai ser cheia da presença e da glória de Deus. Essa geração será cheia do Espírito Santo de Deus. Nós profetizaremos. Nós seremos a extensão dos céus nessa terra. Seja batizado com fogo nessa noite. Seja batizado pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós. Ei! Brilhar mais forte agora. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, Ele está vivo. O sol brilhar mais forte agora. Ele ressuscitou. Feche os seus olhos pela última vez. Coloque sua mão sobre o teu coração. Declare comigo assim, ó. Você que se colocou de pé, principalmente, se você já entendeu. Eu sei que tem gente aqui que precisa voltar ao centro da vontade de Deus. Voltar a fazer aquilo que fazia, mas com amor, com dedicação e vigor, com alegria. Talvez, meu amado, você está tão amoldado ao padrão desse mundo
que você só vive por respostas a terceiros. Você não vive para ser resposta às pessoas. Pelo contrário, você tem se moldado e se deixado levar por aquilo que as pessoas dizem, fazem. Você não consegue demonstrar a sua identidade diante das pessoas. Faz tanto tempo que você está distante da presença de Deus, no sentido de não buscar, de não ter tempo de qualidade mais com Ele, que você foi sendo cauterizado, foi se amoldando, foi se acomodando, foi esfriando. Mas essa noite Ele está aqui, Ele quer te restaurar e Ele irá te restaurar. Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo, e você quer voltar ao centro da vontade de Deus, com a sua mão sobre o teu coração, declare: Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados, por ter me deixado levar pelos pensamentos desse mundo e pelas coisas dessa terra. Nessa noite eu te peço, me coloca de volta, Pai, no centro da tua vontade, e que a partir de hoje eu seja a resposta para a minha geração. Escreve o meu nome no teu livro da vida, e que de lá eu nunca mais venha sair. Que nós, Pai, sejamos um, assim como o Senhor é com Cristo, em nome de Cristo Jesus. Pai, eu oro pelo teu fogo sobre a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Vem mais uma vez, nos coloca no centro da tua vontade, Senhor. Leva-nos ao perfeito entendimento da tua boa, perfeita e agradável vontade. Que nessa noite possamos sair daqui completamente cheios, para que nós possamos lá fora transportar. Que nessa hora, meu Pai, nós sejamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, enxertados à videira verdadeira, e venhamos fluir de maneira sobrenatural no teu reino. Pai, devolve a alegria da tua salvação sobre as nossas vidas nessa noite. Nos incendeia mais uma vez, que nós sejamos a resposta para essa geração. Enche-nos, Pai, enche-nos, Pai, enche-nos, Pai. Ei! Nada vai nos separar, nada vai apagar o teu fogo em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nada, dê as mãos para as pessoas ao seu lado aí, para esse corredor que vamos. E nada vai nos separar, nada vai apagar. Fecha os corredores, vamos. Declare. Nada vai nos separar, e nada vai apagar teu fogo em mim. Declare isso diante do mundo espiritual nessa noite, vamos. Nada, nada, nada. Nada vai nos separar, nada vai apagar teu fogo em mim. O amor de muitos se esfriarão, mas não o nosso. Declare isso, vamos. E nada vai nos separar, vamos, igreja, vamos. Nada vai apagar teu fogo em mim. Nem a morte nos separou, 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 nem a morte nos separou. Pega com carinho a mão da pessoa que está do seu lado e declare bem forte comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Declare bem forte: ninguém. Mais uma vez, ninguém. Ninguém. Oremos juntos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Exalte ao Senhor, porque Ele é bom. Nós te adoramos.
exaltamos Jesus. Mais alto, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, mais alto, levantamos o teu nome. Estenda a sua mão direita aqui à frente. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Como servo do Deus vivo, eu declaro: essa palavra será viva e eficaz sobre a sua vida. A partir de hoje nós assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus, e essa cidade nunca mais será a mesma. Em o nome de Cristo Jesus, eu abençoo a tua vida, os teus negócios, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Em o nome de Cristo Jesus, vá na paz até domingo. Deus te abençoe, nós te amamos.